Então, nosso assunto de hoje é clones. Clones. O que é um clone de objeto? Mas por que precisa de um clone? Não. Pode inicializar de diversas maneiras para objetos. Oi? É tipo uma passagem virtual. Você Não. pode inicializar um clone de uma maneira e o objeto algo de outra. Não. Você pode usar cada um para fins diferentes. Vamos entender assim, né? Eu tenho lá a classe pessoa aqui, certo? Então, se eu levar em consideração que eu tenho lá na classe principal, que eu tenha uma classe programa, eu defini que eu tenho um objeto, então vamos lá, é, pessoas a pessoa. Eu vou dizer que eu tenho lá pessoas, colocar como private, né? Private, private. Então eu vou dizer que eu tenho outra pessoa, certo? Então eu vou ter lá na classe public programa. Como é que chama esse cara aqui? Como é que chama esse? Repetir pelo consultor. Quem falou? Ah, tá certo. É um constructor. Se eu disser assim, tenho a pessoa recebe new pessoas, eu criei uma instância, certo? Vamos dizer que eu venha aqui no public executes, colocar ele como sendo void, e eu vier aqui e colocar assim, é, a pessoa com nome recebe João. A pessoa com idade recebe 20. A pessoa com sexo recebe masculino. Tá aí, tranquilo. Tem alguma coisa errada? Tem? Tem? Hum? Aqui? Ah, tanto faz aqui no programa aqui, né? Aí tá certo. Então vamos dizer assim, poderia chegar aqui e fazer então outra P recebe a pessoa. Posso fazer isso? Posso? São de tipos diferentes? Não, são do mesmo tipo. Quando são de mesmo tipo, um pode receber o outro? Teoricamente pode. É isso? Daí se eu vier aqui e fizer assim, outra P ponto
nome, recebe, Maria. Se aqui eu der um console.write line e mandar escrever é, a pessoa, ponto, nome, eu tenho que escrever o quê? E daí, na sequência, eu coloco console.write line. Tá? Outra p ponto nome. Tem que escrever o quê? Então, vamos ver o que acontece. Aqui, aqui, aqui eu tenho que ah, public programa, colocar app, download programa, sim, e colocar app.executes. Tá certo, hein? Vamos ver se compila. Ponto e vírgula faltando. Ah, não. Aqui não tem programa. Minha gente. Tem mais erros. Tirar o public daqui que acho que não precisa. É, precisa. Linha 20. Duas. Class. Pessoas. Acharam um erro aí? Declaration image. Cinquenta e oito. Ah, quer ver? Tá lento hoje a internet, hein?
28. Não muda nada. É 21. Bom, tem dois C Sharp agora, né? Não, vamos achar na raça aí. Que isso. O que que tá errado na linha 20 aí? Acho que é, né? Olha lá o resultado. O que que aconteceu aqui? É, talvez seja porque não tenha instanciado a outra P, né? Então, a gente vem aqui e coloca outra P igual mil pessoas. Sim. Oi? É que um objeto pode assumir e receber o valor de outro, certo? No caso, como um objeto não tem valor, o outro estava recebendo, né? Mas e aqui? E agora? Tem a ver com isso? Vamos desligar esses celulares aí, prestar atenção aqui na aula. Tem duas possibilidades. Vocês podem continuar aí com o celular e eu não posto a videoaula. O que que vocês acham? Ou vocês podem prestar atenção na aula e depois eu posto a videoaula. Notebook e celular aí vão desligar aí, porque o negócio é sério. E daí? Não. Eu fiz algum comando aqui. Oi?
Como é que é? Outra P é de tipo pessoa. Não, não é por isso. O outro prêmio foi inicializado de individualidade, né? Também não. Se eu faço a função do arco lá em cima de. Oi? Lá em cima de eu para ter. Aqui, É, na linha 34, colocar qual deles? a pessoa. Colocar uma cópia aqui assim. Bem, Deu certo. Só que muito baixo, né? Esse aqui lá. será que deu certo? Não, Deu certo aí? Bem, de onde surgiu isso? São dois objetos, certo? E o que aconteceu aqui? você vê os outros lá. Perguntar para ele sobre isso também pode ser mesmo no local da memória da pessoa, Como é que é? como outra P não tinha sido inicializado, quando você fez outra P igual a pessoa, ele pegou o mesmo local na memória que estava a pessoa. Então, mas aqui eu inicializei. Agora tá os dois. Originalmente não tava, certo? Mas agora não. Agora eu tenho inicialização dos dois. Constructor, instanciei os dois, não foi? Aqui não vai fazer diferença se é private ou protected. O que é que gera essa situação? O resultado aqui deveria ser o quê? João e Maria, certo? Não é o que acontece. Por quê? Está copiando o outro, o objeto, a pessoa, o objeto, ele copia os valores, vai pensar, está no original a pessoa, Ah, ele recebe. Ele vai receber a sua memória. recebe a pessoa. Aí eu disse que a outra P.nome recebeu Maria, certo? Ah, como é que a gente poderia testar para saber se é isso que acontece? Né? Só uma pessoa, Oi? pessoa, clicar nessa atribuição. Mas está printado aqui, não é isso? Está antes da atribuição, certo? E como é que a gente vai descobrir então se é ou não? Aqui eu atribuí o nome a outra P, certo? É a outra instância, é isso? Mas como é que a gente sabe o que que aconteceu aqui? Outra P é um objeto. A pessoa é outro objeto. São dois objetos. Não é isso? E como é que a gente faz para saber que aconteceu aqui? Mandei printar os dois. Printou o mesmo valor. Você viu a pessoa? É, de alguma maneira, o que aconteceu? Outra P, eu alterei outra P e ele alterou quem? A pessoa, certo? Por que que isso acontece? Mas a única questão que tem aqui é o quê? Que eles são objetos da classe pessoa. É isso.
Se a gente faz isso com uma variável em C, ela faz esse processo. Eu leio um atributo, nome, coloco um valor. Leio um outro atributo, coloco outro valor. E um recebe o outro. Ele vai matar? Ele modificou o valor? Então, o que que a gente pode fazer aqui para saber se realmente é isso? Eu tenho outros atributos. Hã? É, eu não só imprimi um atributo, né? Mas vamos dizer lá que eu venho aqui e vou atribuir da pessoa, então, vamos, vamos alterar aqui, colocar por cento um, por cento 2. Aí eu posso printar aqui, além do nome, a pessoa, ponto, idade, a pessoa, ponto, sexo, certo? E eu posso também printar aqui outra p ponto idade, outra p ponto sexo, certo? Aqui eu só atribuí nome, atribuí outra p ponto idade, vou colocar 19 e vou colocar outra p ponto sexo feminino. Aí tá tudo certo, tá? Vamos printar esse cara ali antes também. Assim, vou mandar isso aqui. Professor, por que demora? Ah, é porque a internet talvez esteja um pouco lenta. Não, mas tipo, esse negócio, essa pintar Sim, ele está processando. antes de ser normal não aparece. Hã? Quando você coloca o seu. É possível. Talvez se eu pegar o cabo de rede e conectar ele aqui, talvez ele funcione mais rápido. E daí? E aí, o que aconteceu? Tá aparecendo. Hã? Ainda está aparecendo. Isso significa o quê? Quando ligar ele. Qual é? Oscar também. Daí, o que podemos interpretar agora? Dá para ter. Temos mais parâmetros agora, certo? O que que diz isso? Isso significa, quem consegue concluir alguma coisa aí? Vamos lá. É, Não, porque se desse, não teria o João, mas por isso começaram a utilizar os mesmos espaços na memória. então, eu matei a linha, né? Certo? Tirei a linha, não tirei? Se alterar o pessoa agora, para ver se modifica nos dois também. Então, mas aqui ficou a pessoa que está aqui. Então, vamos colocar em comentário essa linha aqui. Então, vai imprimir a pessoa e a outra P.
Oi? Ah, sim. Ó, a linha da atribuição tá aqui, ó. Ó, colocando em comentário, ok? Pegou? Ah, não pegou. Olha lá, Maria e João. Tá certo agora? Hum. Mas isso porque eu coloquei em comentário a linha atribuição ali, né? Deixa eu ver se tá aqui no final. Ó, tá aqui o comentário, certo? Um objeto pode receber outro, não pode? São do mesmo tipo, não são? Se eles podem receber, teoricamente são dois objetos. É isso? Daí o que acontece? Eu tirar o nome de pessoa. Depois de pensar atribuição, agora tirar o nome de pessoa. Atribuir aqui. Vou fazer aqui embaixo. Colocar lá a pessoa, ponto, nome, recebe. O que que nós vamos colocar? Homenagem ao nosso amigo. Daí eu vou mandar printar os dois. Vou mandar executar. E agora? Se, eu não sei perguntar isso. Vixe. Se, Ah, não tinha como você ver a repetição de algo, uma variável estava localizada dentro uhum. da sua memória, né, por alguma coisa assim. Tem como fazer isso aqui, cara? É por isso que eles deixaram de recomendar a linguagem C. Ah, tá bom. É. Tá mais. Qual que é a ideia da orientação a objeto? Só um pouquinho antes de completar. Qual que é a ideia do conceito de orientação a objeto? Você não poder ter acesso, porque ele vai estar encapsulado, certo? Então a ideia é o quê? Que você tenha os dados protegidos, né? Faz sentido? Pois é. E daí? Fala, desculpa. Agora, ele falou, acho que é verdade aqui mesmo. Em C, parece. Sim, sim, o endereço de memória. Mas é por isso que a linguagem C deixou de ser recomendada, né? Então, se eu faço ação, Curioso, né? não. O que acontece? Vamos entender assim, ó. O objeto pessoa tem um certo endereço na memória. Quando eu instanciei a outra P, eu criei dois endereços de memória distintos. Faz sentido? Bom, quando eu atribuir outra P receber a pessoa, o que que aconteceu? Você não sabe o que eu tá aqui, não dá.
Os dois apontam para o mesmo endereço. E o que aconteceu com a instância da outra P? Ela ficou perdida, porque eu não consigo mais acessar ela. Fez sentido? Se ela está perdida, então não tenho como acessar. Bom, mas tem momentos que eu vou precisar passar os dados de um objeto para outro, não vou? Se eu fizer dessa forma, o que que vai acontecer? Eu vou perder vários endereços de memória, instâncias, que são teoricamente legítimas, mas eu não vou ter mais acesso a elas, certo? Oi? Tem que passar valor. Talvez se então fizer assim, outra p ponto nome recebe a pessoa ponto nome, outra p ponto idade recebe a pessoa ponto idade e outra p ponto sexo recebe a pessoa ponto sexo. Será que é a mesma coisa que o que foi feito anteriormente? São frequências. Se eu voltar lá, São endereços diferentes? Dessa forma, então vai dar certo. Quem acha que vai dar certo, ele levanta a mão. Ué, dois. Quem acha que vai dar errado, então levanta a mão. Três. E os outros acharam o quê? Uma discussão filosófica? Então vamos lá. Então, deu um degradê ali. E agora? Deu certo. Então, se a gente tiver uma classe que tenha lá 30, 40 atributos, então cada vez que eu for passar os dados de um objeto para outro, eu vou ter que passar os 40 atributos, um a um. o Ricardinho perguntou se é uma biblioteca que pode fazer isso. Quem perguntou? Ah, dê uma pesquisada aí na Google. Não, não, não precisa pesquisar, não. Depois vocês pesquisam. Como é que Oi? Não, é porque tá printando duas vezes. Aqui, ó. Primeiro aqui, depois aqui. Tá? Aí um ficou Mateus, outro ficou Maria. Certo? Então printou duas vezes. Só mudei o atributo do nome. Tá. Podemos? O C Sharp vai mostrar ali uma série de recursos diferentes aí para tentar fazer esse clone. Se você procurar via o chat GPT aí, ele vai dizer um monte de outros comandos diferentes. Mas fatalmente esses comandos vão dar errado, certo? Por que que isso acontece? Porque realmente a ideia, o que que é a ideia do clone? é uma cópia? Fazer uma cópia, né? E a ideia de fazer um clone é justamente de eu pegar em uma instância, pegar os dados que eu tenho em uma instância e passar para outra instância, certo? Então, isso requer o quê? Então, é mais ou menos assim. Vamos, vamos voltar ao bloco de notas, né? Deixa eu copiar aqui inteiro. Pronto, podemos? Então, o que acontece? Eu tenho aqui a classe pessoa. Nós temos dois construtores aqui, certo? Tá claro? Então, vamos dizer assim, eu estou dentro da própria classe. Então, eu vou vir aqui e vou colocar lá, definir como public, clone.
From usage, we can see memory and CPU information. Dentro do From the clone, disk tab, we can see what disk are allocated, and we have an option to add an additional disk if needed. alguma coisa falando aqui que não From the deveria networks estar. tab, we can see the network adapters, and if we click edit here, we can see the settings for that network adapter. And then back on the console, we can either use this viewer, or we can click on graphics console and desktop viewer and launch remote viewer, and this will open it in a separate window. Tá. Então, vamos dizer assim, no clone. Não vou passar, vou dizer que ele vai retornar, o clone vai retornar o quê? Que tipo? Vai ser float? Vai ser um int? Vai ser um char? Que o outro store, né? Hã? Que o outro. E nós estamos em que classe? Então ele tem que retornar o quê? Então, vou dizer que eu tenho um método que vai retornar tipo pessoas. Então, vou dizer assim, eu vou fazer um return, certo? Vou fazer return, vou fazer um new. New indica o quê? Uma nova instância. Pessoas. Aí eu tenho constructor. Aí no constructor eu vou passar nome, idade, sexo. No caso não teria necessidade porque eu já estou, só pode ser ele, certo? Mas vou colocar um que ele retorne dessa maneira. Faz sentido? Né? Então, o que acontece? Eu tenho aqui, cadê? Ué, não tinha o recebe? Ah, eu apaguei, né? Ó, aqui eu venho e coloco outra P recebe a pessoa ponto clone. Fez sentido? É. Aqui eu atribuí João 20M. Aqui, isso aqui vamos deixar fora, né? Aqui eu tô. Ah, nós fizemos aqui, né? Então, isso aqui nós vamos tirar. Que foi o que é substituído agora por esse cara aqui. Faz sentido? Tá? Então, pegar aqui, voltamos lá na nossa implementação. Vamos ver se está lá a nossa implementação. E o clone, certo? Vou colocar para executar. E aí? Parece ter dado certo? Bom, quando acontece o clone, eu não preciso, ou se for utilizar, eu não precisaria ter criado esse cara aqui, essa linha aqui, certo? Por quê? Porque ele vai retornar uma nova instância, certo? Ele está dando um new lá, na hora que está criando o clone, né? E dessa forma, ele vai
receber o valor corretamente, certo? E daí ele vai retornar uma nova instância. Olha lá. Então ficou João, Maria. Aí o João virou Mateus, Maria, certo? Fez sentido? Então a gente faz esse constructor. Vamos pensar no processo. A gente cria esse constructor que inicializa aqui, né? Tem um constructor padrão, que ele define com valores default, né? Valor zerado. E tem o constructor que ele já cria e inicializa, certo? Tem momentos que a gente vai usar esse cara que já cria inicializando, tá? Semestre que vem nós vamos trabalhar com banco de dados. Quando eu vou buscar uma informação no banco de dados, não tem objeto propriamente dito. Posso mandar sem objeto nenhum, eu quero que me traga o valor que está no banco. Ele vai lá e popula o valor direto no banco e já me traz o objeto populado. Eu posso mandar o objeto já instanciado e ele já vai com valores prévios que eu preciso. Por exemplo, se eu quero pesquisar por nome, eu posso mandar o nome preenchido. Aí ele vai pesquisar pelo nome. Eu quero pelo código ou pelo ID. Aí eu mando o ID preenchido, ele vai buscar pelo ID, certo? E eu posso fazer algo nesse sentido, ele me retorna o objeto populado. O objeto pode ter três atributos como este, mas eu poderia ter 20, 30, 40, 50 atributos, dependendo do que for o objeto. E a gente pode ter objetos que são objetos de outros objetos, né? Como é que era mesmo? O que que é quando eu tenho objeto de objeto? Objeto composto que usa que recurso? Agregação, certo? A gente usa agregação, eu estou agregando outros objetos. Eu posso ter que buscar. Ah, mas daí eu vou ter um objeto que eu só tenho o ID, que no banco de dados a gente guarda todas as informações do objeto? Não, não guardo todas as informações. Então, eu guardo algumas informações. E daí vocês vão ver um conceito de banco de dados chamado chave estrangeira, onde eu trago, só guardo a chave estrangeira, certo? E aí, com base na chave estrangeira, tem que resgatar o objeto, tá? Então, o que acontece? Essa ideia do clone aqui, ela vem com o objetivo de fazer o quê? De criar condições para que a gente possa buscar, fazer uma cópia de um objeto que eu estou utilizando e mandar ele para frente, certo? Ao invés de eu mandar o objeto propriamente dito, eu mando uma cópia dele, certo? Isso vai fazer com que eu perca uma instância, né? Mas quem vai resolver esse problema dessas instâncias que a gente pode, como é que a gente pode chamar essas instâncias que perderam o vínculo? Tem um outro nome? Não é uma instância? Ela foi criada, certo? Mas eu perdi o vínculo com ela. Isso cria o que chama de uma instância fantasma, certo? No caso do C Sharp e do Java, que tem o Garbage Collection vai resolver esses caras, porque verifica se dentro da linguagem que ele não consegue mais ter acesso. Se não tem mais acesso a ele, é lixo. Ele vai jogar um Garbage Collection, vai recolher ele e vai liberar o espaço de memória. Nas linguagens que não têm um Garbage Collection, vai ficar uma instância na memória que não tem utilização. Na verdade, se você programar errado, vamos dizer assim, se dependendo da linguagem, você criar muitas situações onde eu vou perdendo o vínculo, o programa pode passar a ficar lento. Vamos dizer assim, você começa o dia, de manhã tá uma beleza, uma maravilha. Conforme vai chegando perto do almoço, ela vai ficando pesada. Conforme você cria instâncias e você não destruiu as instâncias e ela não tem como quebrar essa instância, o que ela vai fazendo? Ela vai alocando espaço na memória e vai consumindo a memória. Libera esse espaço na memória? Não, não libera. Liberaria quando? Quando que eu conseguiria liberar esse espaço na memória? Só reiniciando.
o sistema operacional. O sistema operacional alocou memória, certo? Mas ela não consegue desalocar. No caso do C Sharp e do Java, nós temos o recurso do garbage. O garbage vai verificar que ela perdeu o vínculo. Se perdeu o vínculo, ela vai detonar. Mas e as outras linguagens de programação? Certo? Então, tem aplicações que, dependendo de como for desenvolvida, o correto é que ela não destrua ou não perca. Ela manter esses endereços de memória que possam ser reutilizáveis para você ficar no máximo no limite de utilização, certo? Vai ter um pico, mas se você consegue reutilizar aqueles endereços de memória, eles não vão se perder. Agora, se você não tiver como desalocar, você teria que reiniciar a máquina, tipo, na hora do almoço. Começar de tarde tudo certinho novamente. Fez sentido? Isso se a máquina for desligada. Se for uma máquina que não se desliga, daí o que acontece? Vai chegar uma hora que ela vai ficar muito pesado e vai cada vez mais vai ficando lento de um dia para o outro. Tem alguém que não desliga o computador? Tem casos de computadores que você não desliga, certo? Dependendo da instância que for, ela vai começar a ficar cada vez mais pesado. Isso vai gerar um problema de desempenho. Tranquilo? Bacana? Alguma dúvida? Certeza? Matheus, tudo certo? De boa? Rafael, beleza? Ninguém tem dúvidas? Muito fácil esse negócio. Então, todas as classes que nós vamos fazer a partir de agora vai ter. E depois vocês pesquisem no Google ali sobre o clone. Vamos pegar um outro assunto. Podemos? Bom, vou seguir o mesmo caso que está aqui. Como é que é chamado esse caso aqui? Tem um outro nome para ele. O que é especializar uma classe? Hum? Deixa ela mais específico. Chamar de específico, beleza? Então, vamos dizer assim. Tem a classe pessoa. Vou colocar lá alunos, certo? Aí aqui eu venho, coloco assim. O que significa isso? Estarei herdando da classe pessoa os atributos. Então, vamos dizer lá, eu vou ter aqui float, nota 1, protected, float, nota 2, protected, float, med, certo? Aí o que que se faz? Eu vou ter public, alunos. Aqui, para mim poder usar os atributos que eu já tenho,
Eu vou usar isso aqui, certo? Isso faz o quê? Oi? Da atributo da pessoa, se da base de pessoas. Exatamente, certo? Então, aqui eu vou colocar que nota um recebe zero, nota 2 recebe zero, média recebe zero, certo? Isso faz com que, eu tenho nome, idade, sexo, não mexo. Por quê? Porque quando eu coloco dois pontos base aqui, ele subentende-se que ele vai pegar da classe base, certo? Vai chamar o construtor da classe base, Vou pegar as contas da classe básica, só por não ter mais nenhum do mesmo jeito que está aqui. O que que nós estamos fazendo? instrutor de pessoas, assim. Sim, Então, tipo, quando eu chamar um tutor alunos, ele vai tanto inicializar as notas quanto as outras atributos de pessoas. sim, certo? Mas eu posso ter vários constructors, né? Sabe aqui? No caso, por exemplo, na hora de executar, tem que ser alunos, 1.000 alunos, tem 2 pontos de pessoas. E 40, certo? Ou tem que ser base. Na hora de executar, não na hora de criar. Não, na hora de executar, eu só vou chamar o constructor da classe final que eu estou usando. E ele vai chamar, invocar o constructor da classe base. Você selecionou, reservar. Vou falar reservado. A palavra reservado. Aí aqui eu tenho constructor de alunos, mas eu vou colocar lá string nome int idade char sexo e vou colocar float nota um float nota 2. A média é calculada, então não vou colocar. Mas aqui eu vou colocar base, nome, idade, sexo. O que que isso vai fazer? Os 3 atributos da classe pessoa. É, certo? Então, por via das dúvidas, eu coloquei na mesma sequência que está aqui. Eu recomendaria que vocês sigam esse padrão, certo? Vai funcionar de outro jeito? Vai funcionar. Só que a bagunça que vai virar, você vai ficar perdendo tempo à toa, certo? Se fosse mais especificado ainda a classe, por exemplo, tem a classe pessoa, daí o aluno herda de pessoa, daí você vai ter uma classe, sei lá, homem, assim, daí a herda de alunos dele, e aí cada um com o seu dele. Calma, calma. Muita calma nessa hora. Vamos ver funcionando essa primeiro, daí a gente chega nessa outra. Faz sentido? Então, veja bem, ó, eu criei o constructor. Então, chamei o constructor do aluno e coloquei primeiro os atributos da pessoa, nome, idade, sexo. E depois eu coloquei na sequência nota um, nota 2, que é a sequência que eu estou seguindo aqui, ó, certo? Poderia colocar de forma diferente? Até poderia. Porém, vamos desligar esse notebook, hein? Vamos desligar os outros notebooks também. Então, eu poderia colocar em outras sequências, processo, certo?
Só que o razoável de você seguir a sequência que foi declarado, como é o caso aqui, a sequência que foi declarado os atributos aqui, com a sequência que eu uso no constructor aqui, que é a mesma sequência, facilita bastante a vida, certo? E evita de você ter que ficar procurando onde que estão os atributos, certo? E aqui, no caso, eu não preciso colocar a constructor que eu estou herdando, é um constructor que inicializa, certo? Então, neste caso aqui, eu não preciso colocar os que já vêm da classe base. Posso só colocar nota 1, colocar o diz aqui, né? Diz.nota 1 recebe nota 1. O diz.nota 2 recebe nota 2, certo? E dessa forma, com o base que está aqui, ele subentende que vai atribuir os valores usando o constructor da classe base dele, que facilita bastante a vida, certo? Então, dessa forma, o que a gente consegue fazer? Consegue facilitar, reduzir bastante código, que não tem que fazer todos eles. Nem aqui no constructor default, que o constructor vai colocar os valores default para os atributos, quanto quando eu já tenho uma inicialização feita, certo? E eu não coloquei todos os atributos, né? Porque aqui tem a média, e a média eu não chamei no constructor, que a média vai ser calculada. Fez sentido? Não preciso colocar ela para ser calculada. Ela já vai automaticamente, já vai entrar os valores. A média vai ser calculada. Aí aqui eu preciso fazer o quê? Os gets e sets, né? Public, float, nota 1. Como é que fica aqui? Como é que fica aqui? Cadê o Vinícius? Ah, um tá aqui. Tem um outro lá atrás. Cadê o? Fala. Se eu estou publicando no ali é outro meio de inicialização, O que que é quando está declarado dessa forma aqui? Como é que a gente chama esse cara aqui? Constru- então é outro construtor. Então, você vai- É o constructor que eu estou usando. Eu tenho que ter o constructor equivalente na classe base. No caso aqui, eu tenho constructor equivalente na classe base? Sim. Tá. Eu tenho que ter o constructor na classe base, Hum. certo? Lembra que eu passei mostrei como é que era o constructor default aqui, que recebe os valores padrão, né? Mas tem o constructor que a gente inicializa, que é esse cara aqui. Esses dois nós vamos ter que ter sempre. Tem casos que eu posso ter outros. Eu posso não inicializar todos os valores, certo? Mas eu vou ter que usar eles. Fez sentido? Vai pegar ali no base, a gente dá o meio de nome, idade, sexo, ele vai passar por string, nome, idade, char sexo, bem. Vai. Observe que é diferente aqui, né? Ó. Depois, dois pontos base. Aí eu coloco só. Aqui na realidade ele está fazendo o quê? Ele está invocando o constructor de inicialização da classe base. E ele está repassando os valores que está recebendo para esse cara. Fez sentido? Sim. Né? Então fazemos o get, nota 1, e o set, nota 1, vel. E aqui o public, float, nota 2. Prova, trabalho, get, set tem que ser desse jeito aqui, certo? Tá claro isso, né?
O outro formato get set, se tiver, vai estar errado. Fechou? Tem que ser nesse formato aqui, tá? E aqui, o que que falta? Mas a média vai fazer o quê? E quando que eu vou calcular a média? Eu tenho que calcular a média, né? E o que mais que falta nessa classe aqui agora? Tem o cálculo da média. Pode ser void aqui. Teste o set das variáveis dentro das variáveis da base. Não. Mas falta um cara aqui ainda. Quem que falta aqui? Não. Quem que falta aqui? Clone. Como é que fica o clone aqui? Beleza? Como é que tem que fazer os get set, Vinícius? Oi? Como é que tem que fazer os get set? Olha no quadro, então. Se fizer diferente, o que vai acontecer? Não, não. Considerar errado. Tranquilo? Alguma dúvida? Então agora podem ligar os computadores, vamos testar isso aí. Dá um teste, um seu aí. Posso fechar aqui? Videoaula? Alguém tem alguma dúvida? Giovana?